Prefeitos do ABC são cotados para compor executiva do PSDB. Sabina oferece cursos de astronomia. Toyota integra a rota de turismo industrial de São Bernardo. Ribeirão Pires encerra a campanha do agasalho e você confere ainda nesta edição do J+. Cai número de mortes na rodovia Índio-Tibiriçá. Segunda-feira, 14 de agosto de 2017, está no ar o J+ ABC. Boa noite. O prefeito de São Paulo, João Dória, tenta alocar os prefeitos de Santo André e São Bernardo, Paulo Serra e Orlando Morando, nas executivas estadual e nacional do PSDB, respectivamente. Segundo informações publicadas no último sábado na coluna Painel da Folha de São Paulo, Dória quer emplacar aliados em posições estratégicas na direção do partido. Nas redes sociais, o prefeito de São Paulo publicou um vídeo ao lado do governador para mostrar que estão alinhados e lutando pelo mesmo projeto para o país. E você sabia que o Sabina Escola Parque do Conhecimento oferece durante todo o mês de agosto curso gratuito de astronomia para professores do ensino fundamental, ou seja, do 1º ao 9º ano, de todas as redes de ensino? Os participantes receberão certificado internacional, além do certificado nacional. As inscrições estão abertas até o dia 24 de agosto e podem ser feitas pelo e-mail sabina@santoandré.sp.gov.br. O curso será oferecido aos sábados, com início dia 26 de agosto no período da manhã, das 8 da manhã até as 10. Agosto é o mês de dar visibilidade à esclerose múltipla, doença que atinge cerca de 35 mil brasileiros, segundo a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Por esse motivo, a Prefeitura de Santo André, em parceria com a Associação Viver Bem, organizou um calendário de atividades voltadas ao tema. O calçadão do Oliveira Lima, por exemplo, foi iluminado com lâmpadas laranjas, cor do tema da campanha. Entre as atrações, destacam-se a peça Se Fosse Fácil Não Teria Graça, que será apresentada na próxima quinta-feira, dia 17, às 19 horas, no Teatro Municipal de Santo André, e os ingressos custam R$ 15 inteira e meia R$ 7,50. E poderão ser obtidos na bilheteria do teatro das 6 da tarde às 7 e na página oficial da Associação Viver Bem, facebook.com/Associação Viver Bem. E no sábado, dia 26, haverá a caminhada de conscientização, com concentração às 10 horas na concha acústica da Praça do Carmo, na região central da cidade. O grupo vai percorrer o calçadão do Oliveira Lima, a Rua Dona Elisa Flacker e fará o encerramento no Paço Municipal com ginástica laboral e alongamento. Já no domingo, no dia 27, das 8 até as 2 da tarde, o Parque Celso Daniel promove ação com fisioterapeuta, passando exercícios de alongamento, massagem e ginástica laboral. O especialista Tiago Abrão, neurologista formado pela USP, mestrando em neurociência pelo Hospital Israelita Albert Einstein, também dará palestra Agosto Laranja pela conscientização da esclerose múltipla, no dia 17, às 16 horas, no auditório Burle Marx, aberto ao público. Agora o repórter Guga Mendonça traz informações sobre a nova frota composta por 55 ônibus que São Bernardo do Campo adquiriu. É com você, Guga. Boa noite, Mariana. Boa noite a você ligado no J+ ABC dessa segunda-feira, aniversário da cidade de São Bernardo. E quem ganha o presente é a população. São Bernardo entrega 55 novos ônibus e moderniza a sua frota. Até o fim de agosto, a Prefeitura de São Bernardo substituirá todos os micro-ônibus que circulam na cidade por uma nova categoria chamada MID, um carro intermediário com motor e chassi de ônibus, porém com carroceria mais estreita e menor. Com a chegada do ônibus MID a São Bernardo, os passageiros serão beneficiados com 12 assentos a mais, serão 32 assentos.
ou seja, o micro-ônibus tradicional tem 20 assentos, então a população de São Bernardo ganhará veículos maiores, além de esses veículos possuem Wi-Fi, internet e também televisão, o que vai modernizar o trajeto e fazer com que o trajeto seja mais rápido e mais tranquilo para o munícipe que precisa do ônibus, né? O investimento por parte da concessionária será de R$400 mil por ônibus e eles vão circular nos Três Marias, Alves Dias, Continental, Batistini, Jardim Represa, Pinheirinho, Vila das Valsas, Vila São Pedro, Parque São Bernardo, Jardim Silvina e Montanhão. Ou seja, boa parte da cidade vai receber o novo MID, que é uma espécie de micro-ônibus com maior capacidade para 32 passageiros, em vez de 20 que tem o micro-ônibus tradicional que a Prefeitura de São Bernardo, nesse mês de aniversário, vai substituir todos os micro-ônibus da cidade. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, vamos falar de trânsito e esporte também no J Mais ABC. Tá bom, Mariana? Muito bem, Guga, muito obrigada. Até já, então. E na última sexta-feira, a Toyota do Brasil inaugurou na planta de São Bernardo o centro de visitas. Com o novo espaço, a empresa acaba de firmar sua participação no programa de turismo industrial, que conta com mais de 12 empresas da cidade. Com 750 metros quadrados, o espaço levará os visitantes a uma viagem pelo passado, presente e futuro da empresa, destacando as atividades mais importantes da Toyota no Brasil e no mundo. E ontem a Prefeitura de São Bernardo autorizou o início do processo de regularização fundiária no bairro Jardim Detroit. A ação irá contemplar 800 imóveis da região. E a iniciativa permite ainda que famílias do bairro obtenham a posse de seus imóveis, que, por sua vez, serão formalmente incorporados ao município. A expectativa é que as escrituras dos imóveis sejam liberadas em, no máximo, 24 meses, 2 anos. A meta é regularizar e entregar as devidas documentações de posse a 1.000 famílias de São Bernardo até o final deste ano. Ainda em agosto, a Prefeitura também assina a ordem de serviço para a regularização da Vila São Pedro, uma das maiores regiões com adensamento populacional do município. E também foi lançado neste domingo, ontem, uma nova etapa do programa Rua do Lazer. Desta vez, o programa contemplará um trecho da Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Alves Dias. O programa atende à solicitação da população, que pedia por novas opções de lazer também na periferia. A Avenida Juscelino Kubitschek será bloqueada para veículos a partir das 7 horas da manhã aos domingos, passando a disponibilizar gratuitamente brinquedos para crianças, equipamentos de esporte para promoção de atividades físicas e o caminhão com equipamento de som e outras atividades, denominado Giro São Bernardo. E isso acontece das 9 da manhã até as 4 da tarde. E a Guarda Civil Municipal de São Bernardo celebrou no último sábado 18 anos de existência. A comemoração aconteceu no Teatro Inesita Barroso, no Centro de Atletismo de São Bernardo. Hoje, a GCM conta com 850 guardas. O órgão foi criado para proteger bens, serviços e instalações do município, bem como a revitalização de ações preventivas e comunitárias, atuando como órgão complementar da segurança pública. Pessoal, e passados 3 dias do crime de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, que tirou a vida do adolescente Vinícius de Lima Vilela, de 15 anos, na Vila Ferreira, em São Bernardo, a polícia segue sem pistas sobre o paradeiro do criminoso. O jovem foi baleado quando estava próximo de chegar à EE, Escola Estadual Professor Mário Osório, onde cursava o ensino médio. Da janela do apartamento onde morava, a mãe de Vinícius presenciou a tragédia. E o pai da vítima, que voltava para casa após ter saído para comprar pão, encontrou o filho caído na rua. Na tarde de ontem, a janela da casa da família estava fechada e os vizinhos ainda lamentavam o ocorrido, ao mesmo tempo em que reclamavam da falta de segurança no bairro. O crime aconteceu por volta das 6h45 da manhã. E popularmente conhecida por motoristas da região como a Estrada da Morte, a rodovia Indi-Tibiriçá perdeu no primeiro semestre deste ano o título de rodovia mais perigosa do Grande ABC. A estrada finalmente conseguiu reduzir o número de mortes registradas ao longo dos seus 21 quilômetros de extensão, perdendo o posto de via mais violenta para a rodovia dos imigrantes. Segundo dados da Polícia Militar e Rodoviária e do Infociga,
A rodovia teve queda de 90% no índice de vítimas fatais no primeiro semestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2012. A queda do número de mortes veio acompanhada também de outra redução significativa no índice de acidentes. E falando em estradas, um estudo realizado mostra que a situação das rodovias públicas federais brasileiras melhorou 24 pontos percentuais. Entenda melhor o que isso significa na reportagem a seguir. Segundo estudo divulgado pela Confederação Nacional do Transporte, o estado das rodovias melhorou 24 pontos percentuais, passando de 18,7% com classificação ótimo ou bom em 2004 para 42,7% em 2016. No levantamento, a CNT avalia 100% da malha federal do país e destaca que, apesar da evolução da qualidade, 57,3% das estradas públicas analisadas ainda apresentam condição inadequada ao tráfego, enquanto 42,7% foram consideradas ótimas ou boas. Vim até as ruas ouvir alguns motoristas e saber como andam as avaliações da população sobre este tema. Olha, sinceramente, está bem decadente. Algumas estão em boas condições, mas a maioria estão péssimas. Estão péssimas, não só as rodovias federais. Bom, as que eu conheço são boas. O levantamento registrou que entre 2015 e 2016 houve aumento no número de pontos críticos, trechos com buracos grandes, quedas de barreiras, pontes caídas e erosões, passando de 327 para 414 ocorrências. A análise da CNT considera como possível solução dos problemas nas rodovias a maior participação da iniciativa privada em obras da infraestrutura, oferta de segurança jurídica e condições atraentes para os investidores, diversificação das formas de financiamento, transparência e eficiência na comunicação do governo com o setor privado. A próxima edição do programa São Caetano Bairro a Bairro vai contemplar os moradores do bairro Santa Paula. O evento vai ser realizado de 15 a 19 de agosto, terça a sábado, com atendimentos de saúde, bota fora, audiência digital, cidadão da história e intensivão de serviços. Você confere a programação completa no nosso site, o tvmaisabc.com.br. E olha só esse caso. Na manhã de hoje, a UBS 3 e a Escola Municipal Maria Rosemary de Azevedo, no Jardim Zaire, em Mauá, amanheceram sem energia. O motivo? Os cabos e medidores foram roubados e os autores do crime ainda não foram localizados. A Prefeitura informou que equipes já estão no local para fazer os reparos, que devem ser finalizados até amanhã. Em nota, o Paço disse ainda que o efetivo da GCM tem ampliado patrulhas por toda a cidade, dando ênfase na proximidade de equipamentos municipais. Sobre a UBS, a administração afirmou que a unidade segue atendendo normalmente, sem interferência pelo cabeamento. Já sobre o incidente na escola, a Prefeitura afirmou que houve interrupção parcial das aulas apenas para as crianças do maternal, que deverão ser retomadas amanhã, na terça-feira. E nesta sexta-feira, a Secretaria de Saúde de Ribeirão Pires realiza mais uma edição do Saúde em Dia. Durante a atividade que acontece das 9 da manhã às 4 da tarde, em frente à Secretaria de Desenvolvimento Regional de Ouro Fino Paulista, localizada na rodovia Índio-Tibiriçá, número 2810, os moradores receberão orientações sobre melhores práticas de saúde, além de ter acesso a informações sobre serviços disponíveis na rede municipal. E a cidade arrecadou mais de 47 mil peças de roupas pela campanha do Agasalho e Agasalinho, promovidas pelo Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires, no período de maio a julho deste ano. A retirada dos itens pode ser realizada por famílias referenciadas na rede de assistência social de Ribeirão Pires, por meio do Centro de Referência de Assistência Social, também conhecido como CRAS, entre os dias 15 e 16 de agosto, na sede do Fundo Social de Solidariedade. Já foram repassadas doações para entidades sociais cadastradas na Prefeitura, assim como por munícipes que fizeram a retirada diretamente na sede do fundo. Famílias atendidas pela Secretaria de Participação, Acessibilidade e Inclusão Social da cidade também serão atendidas. Lembramos que o Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires recebe doações durante todo o ano em sua sede, localizada na Avenida Francisco Monteiro, número 2940, bairro Santa Luzia. Além de recolher e armazenar as doações, a entidade é responsável também pelo repasse para instituições e famílias carentes do município.
E no próximo bloco você confere uma entrevista com a diretora do Procon de Santo André, os números do mercado financeiro e uma matéria falando que mais jovens entraram no mercado de trabalho. Então não saia daí porque o J mais ABC volta em instantes. E passado o Dia dos Pais, pode ser que muitos pais e filhos tenham dúvida na hora de trocar os presentes nas respectivas lojas ou, de repente, algum site pela internet. É para esclarecer essas dúvidas e muitas outras que eu recebo nos estúdios do J mais ABC, a diretora do Procon de Santo André, Doroti Cavallini. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. Vamos lá, doutora. Se eu dei um presente e a pessoa não gostou, a loja é obrigada a trocar esse produto? Não, a loja não é obrigada a trocar o produto por cor, tamanho ou modelo. Mas, se ela se comprometer com o consumidor, ela deve deixar isto de maneira clara e cumprir a oferta. Então, se você deu um presente, a pessoa não gostou, ou ficou pequeno, ou não gosta da cor, e a loja se comprometeu, ela tem que fazer a troca. Agora, vamos supor que o presente veio com algum defeito. Aí a loja deve trocar, mas o que a pessoa deve fazer? O que ela deve levar para que possa trocar, possa ver essa troca? Na verdade, assim, é importante que a pessoa vá com a nota. Se ela não tiver a nota, ela tem que ter a etiqueta, se for uma peça de vestuário ou se for qualquer produto que tenha a etiqueta. Quando você vai com a nota fiscal, isso te dá uma garantia maior, porque tem ali a data da compra, o valor da compra. Se você vai sem a nota, você corre o risco daquela mercadoria ter entrado em liquidação e você não saber o valor exato e eles trocarem pelo preço da oferta, né? E existe um prazo para essa loja trocar essa peça ou esse equipamento, esse presente? Na verdade, é assim, os produtos eles têm 30 dias de garantia para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. Dentro desse período, o consumidor pode exigir a troca do produto. Então é muito importante as pessoas lembrarem que elas têm até 30 dias para trocar esse produto e que elas devem ter o cupom, a nota fiscal em mãos. Ou um pedido, na pior das hipóteses. Agora, as lojas, elas são obrigadas a fazer trocas mesmo se o produto não tiver nenhum defeito? Simplesmente eu ganhei uma blusa, minha blusa não tem defeito nenhum, mas eu não gostei daquele modelo, eu quero trocar por um outro. Eu tenho esse direito? Se a loja ofertar, né, se ela prometer que faz essa troca, muitas vezes você entra na loja, tem lá perto do caixa, né, fazemos troca, não fazemos troca aos sábados, por exemplo. Então, essa é uma situação quando a loja promete a troca, né, mesmo sem defeito. Aí são as regras que a loja estabelece. Se é um produto com defeito, tem que fazer a troca a qualquer momento. Então, quer dizer, a pessoa sempre tem que ficar atenta também aos informes da loja, né, que os vendedores passam. Exatamente. Por isso que eu digo, tudo que você for comprar é importante que conste ou na nota ou que tenha um cartaz lá na loja informando quais são as regras daquele comerciante para troca. Agora, Doroti, uma outra categoria que tem dado muito problema são as compras por internet e principalmente trocas por internet. Esse prazo de troca numa loja física e numa loja virtual é o mesmo? A única diferença é que a compra feita pela internet, você tem os 7 dias de arrependimento, né? Aquela que, de repente, você não viu o produto, não pegou. E quando chega na sua residência, você percebe que não é aquilo que você queria. Ou não gostou, ou, enfim, não atendeu sua expectativa. Então, você tem os 7 dias de arrependimento, podendo cancelar essa compra sem ônus nenhum ao consumidor. Agora, muitos desses sites pela internet que as pessoas estão comprando, acabam comprando gato por lebre, né? Porque acabam vendo uma coisa e quando chega em mãos é uma coisa totalmente diferente, né? Ou não é o mesmo tecido, ou não tem o mesmo caimento, ou de repente os produtos, de repente um tênis fura, ou vem furado, ou vem ruim, em mau estado.
quem deve arcar com esse custo dessa devolução, no caso da loja virtual, da compra virtual? Sempre é o site que te vendeu. Nunca o consumidor pode assumir esse ônus, tá? Esse ônus é do fornecedor. Agora, mesmo que esses sites tenham alguma cláusula, de repente, falando que eles não vão marcar, porque tem alguns sites que colocam, né, ali nas entrelinhas, né, alguns regulamentos de que não arcarão com a troca, né, com o valor da devolução. Mesmo assim, esse cliente tem direito? Ele tem direito, ele tem que ficar muito atento com as compras pela internet. Verificar se é um site confiável. No site da Fundação Procon tem uma lista dos sites não recomendados para compra. Por isso que tudo que você comprar, viu uma oferta, gostou, adquiriu, fez o pedido daquele produto, faz um print da tela, até para você ter a garantia de que você vai receber realmente o que você adquiriu, o que você quis, comprou ali na hora. Tem que ficar atento também que, se chegar com qualquer tipo de defeito na sua casa, a responsabilidade, o ônus dessa troca ou do desfazimento do negócio não é do consumidor, é do fornecedor. Agora, Doroti, isso a gente está falando com relação às regras brasileiras, né? Pelo Código de do Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Agora, de repente, se eu compro num site estrangeiro, as regras não são as mesmas, certo? Não. Por isso, é outra situação que você tem que estar atento. Esse site tem que ter um importador, né? Esse fabricante tem que ter um importador no Brasil, tem que ter um saque, tem que ter alguma coisa que você consiga, de alguma maneira, entrar em contato com esse fornecedor no Brasil, para valer as regras do nosso Código de Defesa do Consumidor. Se não tiver no Brasil, vai valer o Código de Defesa do Consumidor do país de origem. Mas é obrigado que esse site estrangeiro forneça um saque numa sede brasileira? Ou um saque, ou um local que você possa encaminhar a sua reclamação. Tem que ter algum estabelecimento no Brasil. Perfeito. Agora, aquelas peças compradas em liquidação ou saldos, né? Elas devem obrigatoriamente ser trocadas, porque acontece muito isso, né? Essa peça estava na liquidação, de repente eu comprei um presente para dar para alguém que estava na liquidação. Quando a pessoa vai trocar, as vendedoras falam que não podia porque era peça de liquidação. Isso é fato ou é mito? É mito. Na verdade, é assim, o que não pode, por exemplo, eu adquirir um produto com valor inferior porque tem um defeito, né? Seja lá um fio desfiado, alguma coisa assim na peça, e eu querer trocar por este motivo por uma peça que não esteja na liquidação. Aí não. Por isso que as regras têm que ser claras. Nós trocamos, mas não por este defeito que você pagou a menos por ele, entendeu? Se aparecer outro defeito, sim. E aqueles produtos comprados no chamado mercado informal, né? Nos camelôs, nas vendinhas, eles podem ser assegurados da mesma forma pelo Código do Consumidor? A gente orienta sempre que o consumidor tenha muito cuidado com estas compras, porque elas, na verdade, eles não emitem nota. Então, você tem que ter alguma coisa que te resguarde deste fornecedor. Um cartão indicando a data, o produto adquirido, o valor, para você, se necessitar, voltar nele para efetuar a troca. Mas não é recomendável a compra nesses camelôs. E aquelas lojas que falam que não fazem troca aos fins de semana, isso é verdade? Isso é permitido? Porque algumas pessoas acham que é absurdo, até parece, né? Realmente, mas se for a troca do produto que você não gostou, da cor ou tamanho, isso tem que ser claro, a loja ofertar de uma maneira clara. Agora, se você adquiriu e tem um defeito, não pode impor esse limite de data, de prazo para troca. Agora, Doroti, para a gente finalizar, se eu estiver portando uma nota fiscal, mas esse produto não for meu, de repente eu vou trocar uma peça que você ganhou, que você recebeu. Se eu tiver em mãos com essa nota fiscal, eu tenho o direito de trocar esse produto? Sim, você tem direito. É importante que você tenha a nota, o produto. Não é necessário que a troca seja feita pela pessoa que adquiriu o produto. De que maneira ela vai provar que adquiriu naquele estabelecimento? Mediante a nota fiscal. Agora, só uma dúvida. Em média, quantas reclamações o Procon de Santo André recebe por mês? Em média, de 1.200 a 1.500 reclamações por mês. E tem alguma área mais específica, alguma reclamação que é mais assídua?
por incrível que pareça, a área de serviços essenciais, telefonia de modo geral, ela vem se mantendo no ranking há muito tempo, né? Seguida de assuntos financeiros. A negociação de dívida é uma procura muito grande também. E você daria alguma dica, de repente, para essa que lidera o ranking, por exemplo, das telefonias? Você daria alguma dica para quem nos assiste? Porque eu acredito que todo mundo tem, ou se hoje não tem, um dia já teve problema, né? Com certeza. O importante é todo contato que você fizer ou toda oferta que você receber, que você documente, guarde. Adquiriu, te ligaram, te ofertando um plano em condições melhores, pegue um protocolo, guarde tudo isso, pegue o contrato, para você ficar resguardado do que realmente você está contratando. Porque é muito difícil as operadoras, infelizmente, manterem as propostas delas. Certo, Doroti, muito obrigada. Vocês acabaram de conferir Doroti Cavallini, ela que é diretora do Procon de Santo André. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com o Procon, tem algum site, algum número? Temos. O telefone é o 3356-9200 e atendemos de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na Rua Arnaldo, número 49, Vila Bastos. Perfeito. Doroti, muito obrigada e uma boa noite. Boa noite. E agora nós temos uma ótima notícia, porque com a retomada do emprego, mais jovens conseguiram entrar no mercado de trabalho. Confira. Diante da abertura de 67.300 novos empregos no primeiro semestre do ano, mais jovens entraram no mercado de trabalho. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a entrada de cerca de 260 mil trabalhadores jovens no mercado contribuiu para deixar o saldo de empregos positivo em 2017. Apenas em junho, o saldo total de jovens inseridos em novos empregos ficou em aproximadamente 68 mil, e foram 10.400 postos para jovens até 17 anos, 55.900 para jovens de 18 a 24 anos e 2.200 para pessoas entre 25 a 29 anos. A presença dos jovens é positiva na maioria dos setores de atividade econômica. Entre as linhas de ocupação, as principais ocupadas pelos jovens são as de linhas de produção, vendedor e trabalhador da agricultura. Os dados ainda mostram que a entrada de jovens no mercado ajuda a reduzir a informalidade. E agora nós vamos aos números do mercado financeiro de hoje. O dólar fechou em alta de 0,88%, cotado a R$ 3,20, enquanto o euro teve uma queda de 0,46%, cotado a R$ 3,75. Já a Bovespa fechou em alta de 1,37%. E a última redução da taxa Selic pelo Banco Central motivou a 8ª queda do custo do crédito no país. Entenda melhor. Segundo a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, em julho, todas as 6 linhas de operação pesquisada apresentaram reduções. E a expectativa é que ocorram mais quedas de juros nos meses seguintes, um movimento que acompanha a continuidade da queda da taxa Selic. A taxa de juros média geral para a pessoa física apresentou uma redução de 0,06 ponto percentual em julho, passando de 7,64% ao mês para 7,58%. A maior no período foi registrada pelo cartão de crédito, que passou de 13,46% ao mês para 13,34%. Para as empresas, a redução foi de 0,05 ponto percentual de junho para julho, o que levou a taxa média de 4,50% ao mês para 4,45%. O capital de giro, uma das linhas mais importantes para os empresários, caiu de 2,42% para 2,38%. Essas e outras notícias você também pode acompanhar em nosso portal, o tvmaisabc.com.br. E no próximo bloco você confere a situação do trânsito na região, a previsão do tempo para amanhã e o esporte regional e nacional. Então não saia daí porque o J Mais ABC volta já já. E agora o repórter Guga Mendonça traz notícias sobre o trânsito nas principais vias do ABC e fala direto da José Cabaleiro, em Santo André.
Guga, boa noite. Como que tá o trânsito por aí? Parece que hoje você tem notícia do esporte também, é isso mesmo? Voltamos nesse J mais ABC dessa segunda-feira. Chegou a hora da gente falar do esporte, os 4 grandes clubes de São Paulo. Reforçando o convite para você que logo mais às 8h30 da noite tem o Futebol Mais Debate aqui na TV Mais. Jorge Nicola, Letícia Bepler, Carlos Carreiras e eu, Guga Mendonça, debatendo a rodada do final de semana. Hoje o convidado especial é o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, que vai falar um pouquinho do São Bernardo Futebol Clube. E na TV Mais a gente fala tudo aí da rodada, começando com o Corinthians. O time do povo está com 47 pontos neste Campeonato Brasileiro 2017. Folgou no final de semana, já que a Chapecoense, que seria o seu adversário na abertura do primeiro turno, tem o torneio internacional. Esse jogo foi adiado para o dia 23 e mesmo assim o Coringão manteve a liderança do campeonato, porque já tinha 8 pontos em cima do Grêmio. O Grêmio que jogou contra o Botafogo e perdeu a partida, então mesmo sem jogar o Corinthians aí manteve a vantagem de 8 pontos e pode, quando tiver esse jogo em atraso, jogar aí a vantagem para 11 pontos. Hoje o Corinthians tem 47, o segundo colocado o Grêmio tem 39 pontos. O Corinthians em folga lá no Parque São Jorge, tem a volta do Jadson, que já trabalha com bola, se recuperando aí de contusão na costela. O Jadson já voltou a treinar. Marquinhos Gabriel continua no departamento médico, assim como o zagueiro Pablo. Mas o que agitou o dia lá em Parque São Jorge é a possível venda de Paulinho para o Barcelona. O Corinthians pode embolsar aí pelo plano de solidariedade da FIFA 1,2 milhões nessa transferência do Paulinho aí para o time do Barcelona. E o São Paulo, hein? O São Paulo jogou ontem às 11 da manhã, Dia dos Pais, recorde de público lá no Morumbi, 56 mil pessoas assistiram a vitória do Tricolor em cima do Cruzeiro por 3-2. O Hernanes foi o grande destaque da partida, o Profeta fazendo 2 gols. Do lado do Cruzeiro o destaque foi o Sassá, que também fez 2 gols e até perdeu o pênalti no final. O São Paulo vence o time do Cruzeiro de virada 3-2 e sai da zona de rebaixamento, pelo menos por enquanto, já que a Chapecoense que não jogou, e essa vitória do São Paulo ficou na frente da Chapecoense. Já o Verdão, o Palmeiras, hein, foi para o Rio de Janeiro enfrentar o Vasco da Gama, pois é, empatou em 1-1, quem marcou para o Palmeiras foi o Alessandro Guerra. Para o time do Vasco, o Manga Escobar empatou. Final Vasco 1, Palmeiras 1. Palmeiras que continua aí na terceira colocação com 33 pontos. O Verdão aí 33 para o líder Corinthians, que tem 47, são 14 pontos de diferença. E o Santos, o Peixe, joga hoje à noite em São Paulo, no estádio Paulo Machado de Carvalho. Esperança de um bom público nessa noite fria de segunda-feira lá no Paulo Machado de Carvalho. Santos e Fluminense. O Santos aí busca também uma boa colocação no campeonato com uma vitória contra o Fluminense, finalizando a rodada. Então, você está convidado a debater com a gente no Futebol Mais Debate logo mais às 8h30 da noite. Mas estamos em Santo André e a temperatura aqui é 16 graus. Chegou a hora e a vez da gente falar do trânsito. O trânsito em Santo André. Pois é, 32 quilômetros de congestionamento na cidade no momento. As vias mais congestionadas são a rua Professor Justino Pavão, Ramiro Coleone, Itamaraty, Ângelo Gaiarza, José Antônio de Almeida Amazonas e José Cabaleiro, de onde falamos no momento. Vocês têm imagem da perimetral sentido Mauá. Já São Bernardo do Campo tem 32 quilômetros de lentidão também pelo mapeamento da Mapinink. As vias mais congestionadas são Prestes Maia, Pereira Barreto, Brigadeiro Faria Lima, 31 de março, Tabuão e Robert Kennedy. Com informações do trânsito e do esporte nesse J mais ABC dessa segunda-feira, Guga Mendonça. Muito obrigada, Guga Mendonça. E agora você confere mais notícias ainda sobre o esporte regional. Os times da região entraram em campo neste final de semana. Confira os resultados. Pela segunda fase da segunda divisão do Campeonato Paulista, surgem o Mauaense e o Esporte Clube São Bernardo.
A Locomotiva do ABC recebeu o 15 de Jaú neste sábado e foi derrotada por 2-0. O mauaense precisa vencer o América de Rio Preto no final de semana e ainda torcer por uma combinação de resultados. Neste domingo, o São Bernardo visitou o Oswaldo Cruz e perdeu por 3-1. A equipe depende de si mesma para se classificar, enfrentando o Francana em casa no final de semana. E agora, na Copa Paulista, o São Caetano e o Água Santa jogaram fora de casa e foram derrotados. O Santos bateu o Azulão por 2-1 na Vila Belmiro. Ainda líder do grupo, o São Caetano enfrenta a Portuguesa Santista neste sábado. Já o Água Santa visitou o Nacional e perdeu por 1-0. A equipe de Diadema recebe agora o Juventus da Moca. Vale lembrar que o vencedor da Copa Paulista poderá escolher entre uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Brasileirão do ano que vem. Muito bem, depois de um fim de semana quente, parece que as temperaturas vão mudar e a semana vai ser de frio e muita chuva. Então vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Santo André e capital terão mínima de 14 e máxima de 17 graus. Dia chuvoso. Santos, mínima de 18 e máxima de 21 graus. Também chove. Já no interior, na região de Araraquara, mínima de 17, máxima de 29 graus. Dia de muito sol. E nessa sexta-feira, a CIS, Associação Comercial e Industrial de Santo André, encerra as inscrições para a 11ª edição da Rodada de Negócios, um evento de networking em que participam 49 empreendimentos de diferentes segmentos. O evento vai ser realizado no próximo dia 29, a partir das 16 horas, no Hotel Plaza Maior, localizado na Rua Coronel Fernando Prestes, número 278, no centro de Santo André. As inscrições devem ser realizadas pelo portal acisa.com.br ou pelo telefone 2199-1600. E a Federação das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais do Estado de São Paulo, FEAPAI, acaba de receber da COP, Cooperativa de Consumo, o valor de R$ 143.018,29, referente ao repasse apurado durante o segundo trimestre deste ano, referente aos meses de abril, maio e junho, dos seus programas sociais, que é o Troco do Bem e a Revista da COP. Com esse repasse, vindo da contribuição de seus clientes e cooperados, o volume de doação da COP à Federação somou mais de R$ 2 milhões nos últimos 7 anos. Esse dinheiro ajudou na melhoria da qualidade de vida dos mais de 3 mil assistidos de 10 unidades da APAI instaladas nas cidades onde a COP possui unidades de distribuição, que é em toda a região do Grande ABC, cidades de Sorocaba, São José dos Campos, Piracicaba e Tatuí. E daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, você assiste o programa Futebol Mais Debate, onde Carlos Carreiras, Jorge Nicola, Guga Mendonça e Letícia Beppler falam tudo sobre o mundo da bola e você ainda pode concorrer a prêmios. Para participar, pessoal, é muito fácil, é só enviar uma mensagem para contato@tvmaisabc.com.br ou clicar na aba Contato no site tvmaisabc.com.br. Você não vai poder perder, porque é daqui a pouquinho, às 8h30, na tela da TV Mais ABC. E o J Mais ABC de hoje termina por aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Você também pode ver essas e muitas outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. Daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, começa o Esporte Mais. Então, uma ótima noite a todos e até amanhã.